Eu tive um sonho diferente na noite passada. Acordei com o coração apertado e sendo tocado pelo Espírito Santo para falar para você. Eu sonhei com pessoas da minha família que estão afastadas de Deus. Uns sabem que estão, outros talvez nem se considerem assim. Entraram numa anestesia espiritual que não percebem o quanto precisam voltar. Então eu pensei, por que não falar também aos queridos jovens e pessoas que assistem a mensagem da semana e se encontram talvez longe do Senhor? O mais incrível é que quando eu acordei eu lembrei de cada palavra que falei para os meus primos no sonho e eu quero compartilhar a mesma mensagem dada por Deus a mim para vocês. Eu recebo muitos e-mails, sabe, de jovens de toda parte. Alguns estão bem distantes de Deus e as palavras deles são: eu era tão feliz quando eu estava na igreja, foi a melhor fase da minha vida. Ou então eles falam assim: eu não sei como aconteceu, quando vi já estava longe demais e eu estou tão distante que é impossível voltar. Eu fiz muitas coisas ruins, eu ando por caminhos muito maus, eu tenho vícios que não consigo vencer, Deus não me aceita mais. E ainda há aqueles que pensam assim: eu não posso voltar para aquela igreja para conviver com fulano, com cicrano que me magoaram, pessoas hipócritas, pessoas falsas. Eu leio todas essas palavras e oro pedindo ao Espírito de Deus que faça-os entender que os mais prejudicados por estarem distantes são eles mesmos. Que todas essas frases não têm poder algum de impedimento quando você usa o único poder que Deus te deu, que o diabo não pode ir contra, que é a decisão. Às vezes eu leio os e-mails e me pergunto: será que essa pessoa quer mesmo voltar para Deus? Será que ela deseja tanto assim? Porque se ela quer, não há inferno que possa prevalecer contra ela. Eu não sei qual foi o motivo que o fez se afastar de Deus. Se o que alguém fez para você te afastou dele, ou se foi a sua mornidão espiritual, a falta de aceitação, a vaidade exagerada de querer usar e abusar de tudo que o mundo oferece. Só porque na sua infância talvez você teve uma criação tão repressora que dizia que tudo era pecado, até mesmo ir no parque de diversões, até mesmo jogar futebol. Eu não sei qual é o seu motivo, mas eu sei que hoje é o dia de voltar. Há um texto que diz assim: o Espírito Santo nos adverte: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçam o vosso coração. Sabe por que existe esse verso? Porque vai chegar um dia que você não vai mais ouvir. O mundo está um caos e a explicação para isso é a retirada da presença de Deus, do Espírito de Deus das pessoas. Sabe aquela vozinha que ainda fala com você, que te lembra o que você já aprendeu, que te incomoda quando você está longe demais, que está aqui agora falando através de mim, fazendo um apelo desesperado ao seu coração? Esse Espírito que te ama, que implora a Deus por sua vida juntamente com Cristo, vai se retirar deste mundo. E ele já começou. Por isso que ninguém se surpreende mais com as barbaridades e violências do mundo. Por isso que pais e filhos se matam cruelmente. Por isso que tudo que é errado e abominável aos olhos de Deus tem se tornado cada vez mais agradável e desejável aos olhos humanos. E por isso que as pessoas não se importam sequer se existe um Deus no céu ou se ele vai voltar. Essa voz que está falando e que você está ouvindo aqui hoje, talvez não estará aqui amanhã. Talvez no dia depois de amanhã. Isso não te desespera? Saber que a qualquer momento o Espírito Santo pode desistir de você? Porque sim, a Bíblia diz que quando rejeitamos o tempo todo o Espírito de Deus, cometemos o pecado que não há perdão, o pecado contra o Espírito Santo. Isso não te deixa desesperado? Um dia, Davi falou o seguinte: ó Deus, não me afaste da sua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Sabe, a sua vida pode ser selada para a perdição a qualquer momento. E a decisão e responsabilidade é totalmente sua. Não sei quando a voz do Espírito Santo vai se retirar deste mundo definitivamente,
Mas o fato é que isso vai acontecer. E eu estou aqui convidando você para voltar aos caminhos do Pai antes que isso aconteça. Antes que você não tenha mais a ajuda do Espírito Santo para conduzir você do abismo que você se encontra agora, da frieza, da indiferença espiritual, para os braços calorosos de Jesus Cristo. Não estou convidando para voltar meramente para a igreja. Isso não adianta. A igreja está cheia de corpos vazios de Deus. Não adianta voltar para a igreja somente para congregar. Eu estou convidando você a se apaixonar por Jesus, a se render, a viver a sua vida de acordo com a sua palavra, voltar para Deus, para o Criador e Senhor do universo. Não troque Jesus por uma vaidade. Não troque Jesus por um vício. Não troque Jesus por um homem ou uma mulher. Não espere que o seu marido, sua esposa, seja quem for, se decida primeiro, então, para você se decidir. Deus deixou cada um com a responsabilidade por sua própria vida. A salvação é preciosa, custou caro para o céu. Quando adiamos a nossa decisão de aceitar novamente a presença de Cristo, quando trocamos por qualquer outra coisa, estamos dizendo assim: Jesus, você não tem valor para mim. Esse vício é mais precioso para mim do que você. O meu namorado é mais precioso para mim do que você. As minhas vaidades são mais preciosas para mim do que você. O meu emprego, os meus planos, qualquer coisa em minha vida é mais importante do que você. Um dia Jesus perguntou assim: que vantagem há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que pode o homem pagar para ter de volta a sua alma? Que adianta se encher de vaidade, de dinheiro, de posição, de paixões, de fantasias, e estar caminhando a passos largos para a perdição? Talvez essa palavra não vai tocar ninguém, porque já silenciaram a voz do Espírito Santo de dentro do seu coração. Mas se isso ainda não aconteceu com você, aproveite enquanto você ainda ouve, ainda sente o toque do Espírito de Deus para se render. Não sabe como? Não sabe como abandonar o pecado? Não consegue? Não se imagina convivendo com pessoas hipócritas de novo? Você não sabe como deixar de amar os prazeres e vaidades deste mundo? Ótimo! Esse é o ponto de especialidade de Deus, o impossível. Não dê desculpas, não ponha empecilhos, porque Deus é onipotente. E o único que pode reduzir o poder de atuação dele é você e as suas desculpas. Venha como você está. Seu pai está te rondando o tempo todo, esperando você dizer: eu quero, Senhor, eu só não consigo, mas eu sei que o Senhor pode fazer o que é impossível para mim. Quando você realmente quiser, quando você realmente desejar voltar para Cristo, não haverá barreiras entre você e a urgência do céu em te salvar e purificar. Ele prometeu. Eu poderia ler aqui diversos versos sobre o perdão, a aceitação de Deus, sobre o amor, sobre a misericórdia, coisas que você já sabe decorado, mas que o diabo está tentando fazer você esquecer. Não importa onde você está, na hora que você erguer a mão e clamar: Pai, me socorre, me salva, e dizer com verdade, e não só da boca para fora: eu quero, Deus virá ao seu encontro com a sua mão poderosa. Há uma escritora que escreveu um dos textos mais marcantes sobre esse assunto. Todo o céu está interessado em nossa salvação. E seremos nós indiferentes? Seremos descuidosos, como se fosse coisa de pouca importância estarmos salvos ou perdidos? Menosprezaremos o sacrifício feito por nós? Alguns assim têm feito. Têm brincado com a misericórdia que lhes é oferecida. E o desagrado de Deus está sobre eles. O Espírito de Deus não será para sempre ofendido, retirar-se-á, caso seja ofendido por um pouco mais de tempo. Depois de ter sido feito tudo quanto Deus podia fazer para salvar os homens, caso eles mostrem por sua vida que menosprezam a oferecida misericórdia de Jesus, a morte será o quinhão deles e elevado o preço a ser pago. Que você faça parte dos que aceitaram e clamaram como Davi: por favor, Senhor, me arrependo, não retires de mim o teu Espírito, eu quero voltar. Não pense que é complicado, é tão simples como dizer eu quero. Não dê espaço para a voz do inimigo que colocará um monte de bobagem na sua mente, como: e se eu cair de novo? E se não me aceitarem? E se me criticarem na igreja? E se eu não conseguir ser fiel? Deixa essas coisas com Deus, só venha.
Só se renda e caminhe todos os dias, um dia de cada vez com Ele.